Aleluia. O texto aos Coríntios, o capítulo 5, versículo 7, afirma para nós que Cristo, ele diz assim, Cristo, nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. E esse versículo, ele tem uma ligação muito direta, né, com o significado da Páscoa. Eu vou ministrar sobre isso, o tema é Jesus vive, ou Ele vive, mas nós temos que tocar nesse assunto, não dá para falar disso sem, né, especialmente nesse dia, falar sobre isso. Então, ao contrário, querido, do que muitos aí faz essa associação, a celebração da Páscoa, nada tem a ver com chocolate, com coelhinho, não foi o coelhinho sacrificado, foi o cordeiro que foi sacrificado, mas infelizmente existe um percentual muito grande de crianças, até mesmo cristãs, que se perguntar para ela o que é a Páscoa, talvez ela diga que é o coelhinho, é dia de comer chocolate, o coelhinho que bota ovo, e umas coisas assim. Então nós temos essa responsabilidade de desassociar isso, porque a Páscoa nada tem a ver com isso. Isso foi um meio, especialmente um chocolate, de introduzir, assim como no Natal, né, os panetones da vida, os presentes, o Noel, né, que eu não sou muito chegado no velhinho. Então, querido, tudo essas datas, nós precisamos ter muita sabedoria, porque essa data, ela é um momento para a gente lembrar a Páscoa do Senhor, um momento para a gente lembrar que nós fomos libertados. Ali no livro de Êxodo, capítulo 12, a Páscoa ela é descrita com muito detalhe, e eu gostaria que você lesse em um outro momento, mostrando ali que o sangue de um cordeiro, ele era aspergido nos umbrais das portas, quando o povo hebreu estava sendo levado à terra prometida, e por causa daquele sangue nos umbrais da porta, o povo hebreu, ele foi salvo, ele foi livrado da morte, enquanto todos os primogênitos ali morriam. Então, esse termo Páscoa, ele se deriva de uma palavra que é Pessar, que significa passagem. Então, assim como no Antigo Testamento, essa passagem ali dos hebreus, os escravos que estavam escravizados ali no Egito para a liberdade, eles foram libertos e levados para essa terra da promessa. No Novo Testamento, essa passagem para nós é Jesus que passou da morte para a vida, e com Ele a nossa passagem também foi realizada. Então, assim como aquele cordeiro do Velho Testamento, que foi morto, e foi aspergido o seu sangue nos umbrais, e por isso o povo hebreu foi livrado da morte. No Novo Testamento nós somos também livrados da morte, porque o sangue de Cristo foi aspergido sobre as nossas vidas. Amém? Amém? Olha o que diz Romanos 6, 8 a 11. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. E continua, assim vocês também considerem-se de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aquele cordeirinho no Velho Testamento, ele teria que de vez em quando ele ser oferecido em sacrifício para que o pecado das pessoas fossem apagados. Mas agora, Jesus, o Cordeiro de Deus, não é mais assim. Ele de uma vez por todas sacrificou, e um sacrifício válido em nosso lugar. Então na ressurreição, Jesus se revela como o Cordeiro de Deus, e ele é um Cordeiro não mais que precisa morrer de novo, como lemos. Ele é um Cordeiro definitivo. Aqui, João falou a respeito dele no capítulo 1, versículo 29, ele diz, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, não é só apagado por mas ele tirou de uma vez por todas o pecado do mundo. Então, a Páscoa não é, querido, sobre a morte, mas muito mais ainda sobre a ressurreição de Jesus. Sim, a cruz, ela foi para nós, para Jesus, muito mais um momento de dor e de morte, mas agora o túmulo está vazio, e esse túmulo agora é a prova do poder do nosso Deus, do nosso Pai, na ressurreição. E essa é a mensagem, querido, que nós devemos e que pregamos. É a mensagem mais simples, mas ao mesmo tempo, é a mensagem mais poderosa. Diga comigo, Ele vive. Diga, Ele vive.
E isso, querido, tem o poder de mudar todo o conceito a respeito da Páscoa e da nossa vida em Deus, da nossa salvação, da nossa ressurreição. Então, quando os discípulos, e isso acontece até hoje, quando os discípulos ali, os amigos de Jesus, eles achavam que depois que Jesus morreu, alguns voltaram para as suas profissões, porque eles perderam a esperança. Eles disseram, né, que tudo estava acabado e eles estavam desanimados. Mas, querido, a surpresa tremenda é que o céu, como para nós hoje, tem um outro plano. Ele tem um plano muito maior do que qualquer um de nós pode fazer. A Bíblia diz que são coisas que nós nem sabemos pedir, coisas que nosso coração não sentiu, nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram. São essas coisas que Deus tem preparado para nós. Então aquilo que parecia com a morte de Jesus o fim, era na verdade o recomeço. Porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e fosse necessário, era necessário que um cordeiro perfeito fosse oferecido em sacrifício uma só vez, e por causa disso, nosso pecado foi perdoado para um recomeço, aquilo que Deus planejou lá no começo, um homem perfeito, um mundo perfeito, e isso foi perdido em Adão, e nós adquirimos essa herança, mas agora nós somos de Cristo em Deus, amém? Ou de Deus em Cristo. É isso que nós celebramos hoje, querido. A morte, ela passou por cima de nós, porque Jesus, naquela cruz, ele tragou a vitória. Pode ler depois 1 Coríntios, no capítulo 15. E ele, querido, é a nossa Páscoa viva. Essa, querido, é a verdade que muda tudo na nossa vida. E esse é o tema da mensagem que eu quero pregar, agora que eu vou começar a pregar. Jesus vive. Lucas 24:5 diz: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: pois que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês. Olha bem, quanto tempo a Bíblia falando sobre Cristo, sobre ressuscitar. Agora Jesus anda aqui um tempo com seus discípulos, com os discípulos propriamente dito, uns 3 anos ali, e ele fala sobre isso. E agora, ele parte, parece que tudo acabou. E aquelas mulheres estavam ali no túmulo, e é esse o texto que nós lemos, elas estavam amedrontadas, de repente, elas estavam ali, ela disse que com o rosto em chão, então estava entristecida. Aí vem 2 anjos, parece ali, que o texto chama os homens, e pergunta para ela: o que é que vocês estão tristes? Por que é que vocês estão chorando? Aquele que morreu não está mais nesse túmulo, ele ressuscitou. Então lembre-se, ele disse isso para vocês. Então, querido, quando essa tristeza bater, quando a angústia bater, lembre-se, Jesus não está morto, ele vive. Eu fui para Inácio, ontem que eu fui, antes de ontem, né? Fui para Camavi, e eu passei em alguns lugares, eu vi pessoas cultuando um Cristo morto. Querido, aquilo me incomodou, me entristeceu tanto, porque Cristo não está morto, querido. Não agrada a Deus nós ficar velando um Cristo morto, ainda mais uma imagem morta. Ele não está daquele jeito, ele não quer ser visto daquele jeito. Aquilo foi o sofrimento dele, mas já passou, agora ele está em glória com o Pai. E ele não quer que a gente fique celebrando um Cristo morto, ele quer que a gente celebre um Cristo vivo. Então a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que a Páscoa, ela é a validação do Cordeiro de Deus. Quando nós falamos da Páscoa, nós estamos validando que Jesus é realmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então na primeira Páscoa, como eu falei, esse Cordeiro sem defeito, ele era ali morto, ele era oferecido, mas tinha que ser sem defeito. E a ressurreição de Jesus prova que ele é esse Cordeiro perfeito e sem pecado, o único que é capaz de vencer a morte, que é capaz de vencer aquele túmulo. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz: e foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi reconhecido
como aquele que tem o poder sobre a morte. Então, sem a ressurreição, querido, Jesus ele só seria um bom mestre, um bom professor, ele seria talvez um profeta, mas um profeta equivocado, um profeta que errou. Mas, ao vencer a morte, ele mostrou que ele tem poder sobre o pecado, que ele tem poder sobre Satanás, que ele tem poder sobre... que ele tem poder sobre o mundo, ele é o dono de todas as coisas. Antes dele estar aqui, ele já estava em toda a criação, ele reveu isso, tomou posse disso novamente. Então, a vitória de Jesus na cruz, ela confirma para nós todas as promessas de Deus, amém? Então na cruz, querido, não há mais nada a ser revelado, a cruz revelou tudo para você. Na cruz está revelado o que Deus já deu para você. É como se ali na cruz, quando o véu rasgou, fosse aberto um celeiro, e Deus apresentasse para você os benefícios da salvação. Mas por que às vezes, querido, nós ainda estamos detidos, parados naquilo que nós temos direito em Cristo Jesus? Então, querido, essa vitória de Jesus na cruz, ela confirma aquelas promessas de Jesus que ele conquistou ali. Nós precisamos entender que a ressurreição de Jesus, ela é muito mais que um feriadinho, ou um feriadão no caso, no nosso calendário cristão. Ela é muito mais que um final feliz para uma história que poderia ser muito triste. A ressurreição, querido, ela é o maior acontecimento que pode sustentar a fé cristã. A ressurreição. Querido, isso não tem como negar, a história nega a ressurreição. E esse é o fato maior para sustentar a fé do cristão. Não tem como a gente questionar isso. Uma fé, não tem como a gente questionar, observando, vendo historicamente, no cristianismo e cientificamente, uma ressurreição não tem como, senão pelo poder de Deus. Então, se a cruz, ela foi a forma, querido, de pagar a nossa dívida, aquele túmulo vazio ali, é o pagamento, significa para nós que Deus aceitou esse pagamento da dívida que nós tínhamos. Nós tínhamos uma dívida impagável, só poderia ser paga pelo sangue de um cordeiro, sacrificado, um cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado. Então hoje a gente não celebra Jesus como um mártir que morreu, querido, mas como um rei vivo, que ele é o dono do tempo e ele é o dono da eternidade. É esse Cristo que nós celebramos. A sua ressurreição, ela é a prova clara de que Jesus realmente é quem ele disse ser. Porque muitos líderes religiosos, a gente vê, querido, eles morreram. E o máximo que acontece é que alguém possa visitar o seu túmulo, fazer ali uma romaria, tornar aquele lugar um lugar de visitação, peregrinação, mas todos morreram, não voltaram mais. Agora o túmulo de Jesus, ele está vazio, porque a morte não pôde segurar, porque ele é o autor e consumador da vida. Ele é o autor. Como o túmulo poderia segurar? Então, nós celebramos a Páscoa porque o nosso Cordeiro, ele não permaneceu ali no sacrifício, no altar do sacrifício. Ele se levantou para mostrar que a identidade dele era a identidade divina, e a sua vitória foi absoluta. Ele mesmo disse lá em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Ele falou sobre isso. Então Atos 2:24 diz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Como que a morte poderia deter o Senhor Jesus naquele túmulo? Tudo era um plano perfeito, um plano horrível, horroroso, assombroso, terrível, mas perfeito. Então às vezes, querido, pode estar acontecendo algo na sua vida que parece um plano horrível, um período horrível, imperfeito. Mas saiba, se você permitir, se você ressuscitar, tomar posse dessa nova criatura que você é, então essas novidades que estão reservadas, que foram conquistadas na cruz, também é para você, amém? 2, a Páscoa, ela é para nós uma carta, assim como os escravos, ele recebeu a carta de alforria, ela é para nós uma carta de liberdade, porque todos nós
estávamos escravizados, nós éramos escravos do pecado. Ou seja, né, a Páscoa, ela significa a nossa justificação. Assim como a Páscoa, ela marcou, né, para aquele povo no Egito, ali na escravidão do Egito, ela marcou aquele povo, marcou aquela geração, os libertando. A ressurreição de Jesus, ela é o fim da nossa prisão, ela é o fim do nosso pecado. Quando nós entregamos a vida e recebemos esse Cristo vivo, há aquele escrito de dívida a nosso respeito, que constava a nosso respeito, ele é aniquilado, ele é rasgado, e Deus diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. Por quê? Porque Cristo, Deus olha para você e para mim, querido, quando nós vivemos Cristo, Ele olha para nós como se estivesse olhando para Cristo. Cristo é o irmão mais velho, e nós somos a família, o restante dos irmãos, dos filhos de Deus que irão depois. Ele é a primícia, mas nós vamos nas mesmas pegadas. Então nós não somos, querido, mais escravos, nós somos filhos, e filhos justificados. Justificado. Você foi pago, o seu preço foi pago, Deus te comprou. Romanos 4:25 diz que nós ressuscitamos para nossa, Cristo, né, ressuscitou para nossa justificação. Então Jesus está vivo, quer dizer que o sacrifício na cruz deu certo, querido, de verdade. Quer dizer que o sacrifício de Jesus naquela cruz, ele foi validado. Ele não ficou no túmulo ali carregando os nossos pecados, mas ele ressuscitou, porque a justiça de Deus, a condenação que era para nós, né, a justiça que era para nós, ela foi ali cumprida em Jesus. Foi levada ao sepulcro e ali foi deixado, e ele ressuscitou para uma nova vida, e com ele nós ressuscitamos também. Na Páscoa, querido, a gente lembra, né, que esse mar vermelho da morte, né, porque todos lembram que a Páscoa foi antes dele sair para esse lugar. Então, quando eles estavam diante daquele mar, todos iriam morrer, mas aquela celebração antevia aquele, sabe, aquele estado de morte ali. Então esse mar não pôde matar. E Jesus vive para garantir também para nós que não há nenhuma condenação, nenhum poder maior do que Jesus sobre a sua vida. Então diga: eu sou livre! Meu Deus, como você está livre. Eu gritei mais do que todos vocês. Eu sou livre! Eu sou livre! Você mesmo, querido, livre. Você está livre mesmo. Você é a postura de alguém liberto, livre. Sabe, querido, muitas vezes a gente acaba deixando o passado nos definir. E é isso que rouba a nossa liberdade. 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo é nova criatura. Diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o mundo diz: você é o que você fez. Aí te condena por isso. Porque você é o que você fez. E ele fica condenando você o tempo todo. E a gente já toma essa culpa. Aí o diabo aproveita essa carona para nos condenar. Você é o que você fez. Você não tem perdão. Aquilo que você fez foi muito grave. Você é isso. Você é... né, você é essa pessoa, né, moribunda, você é essa pessoa mau caráter. Não, é isso que o mundo tenta, e por isso muitos têm a dificuldade de sair desse estágio. Mas olha o que Jesus diz: que você não é isso, você é o que eu digo que você é. Você é o que Jesus diz que você é. A cruz, que ela tem o poder de perdoar, e a ressurreição é que define. Se ele vive, então existe um recomeço. Se ele morreu, eu morri, mas se ele vive, eu também vivo. Romanos 4:25 fala: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Quando Cristo ressuscitou, você foi justificado ao aceitar essa verdade. Se Jesus, querido, não tivesse ressuscitado, ainda nós estaríamos presos nos nossos delitos e pecados. A ressurreição, ela é como uma prova legal de que nós estamos quites com Deus. Querido, olha que coisa maravilhosa. Saber, eu sei quem eu era.
Você que sabe um pouquinho. Mas eu sei, eu era bem pior do que o pior que você pode imaginar. Mas Ele, querido, me justificou. Ele pagou o preço do meu pecado. Eu estava preso naquela condição. E eu achava que estava tudo bem, mas quando eu conheci o Cristo ressurreto, eu tinha coisas maiores para mim. Eu aceitei que aquilo que Ele fez na cruz foi para quitar a minha dívida. Então Ele está vivo hoje, Ele está ao lado direito do Pai, Ele está intercedendo por mim e por você. Ele está ali como nosso defensor, não só como uma lembrança do passado, uma coisa distante. Não, Ele não está ali só para lembrar. A ceia não é só um memorial do sacrifício, mas é maior ainda o memorial da ressurreição, do Cristo vivo. Nós celebramos não morto, mas um Cristo vivo. Vamos viver uma nova vida como cristãos, querido. Sabe, como quem tem um Cristo vivo, como quem foi justificado pelo sangue do Cordeiro, como quem tem os seus pecados apagados. Você pode falar, pastor, você não sabe o que você está falando, você não conhece a minha vida, tem coisas tão profundas aqui, eu estou tão aprofundado nisso, eu não consigo nem pensar que isso é uma verdade. Simplesmente aceita, querido. Talvez você seja a pessoa que mais precisa se perdoar para que essa verdade se torne muito forte na sua vida. Não aceite nada diferente, querido. Isso é escrito na palavra do Senhor. Isso é verdade. Cristo justificou você diante do Pai. Ele pagou a sua dívida diante de Deus. Satanás não pode mais acusar. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele venceu a sua morte. Você estava morrendo. Agora Jesus chegou, você parou de morrer. Por que continuar morrendo? E muitas vezes, eu e você, estamos no mesmo. A gente insiste em continuar morrendo. É algo que acontece, é um fato que acontece, é uma coisa desagradável que acontece. A gente pega de novo, esquece naquele que é o dono da vida, aquele que é a vida, nós esquecemos. 3, querido, a Páscoa ela é o início de uma nova jornada. É uma esperança viva, uma esperança renovada. E Jesus, Ele vive justamente para oferecer uma esperança viva. A Páscoa, lá no deserto, ela era o início de uma caminhada que aquele povo estava fazendo rumo à terra prometida. Mas a ressurreição de Jesus, ela inaugurou uma nova vida para o crente. E qual é essa nova vida? Uma vida focada na eternidade, não mais na terra. Por isso que Paulo diz, as coisas daqui eu considero esterco, como lixo, porque eu estou olhando para algo que é maior. Então Cristo conquistou algo maior, nós crer nisso, por fé, querido, crer. Aonde está esse algo maior? O que eu estou perdendo, o que eu não estou enxergando? Porque você também está a caminho de uma terra prometida, amém? Jesus inaugurou essa estrada e Ele está pavimentando, juntamente com Ele, o Espírito Santo está nos ajudando a pavimentar essa estrada, mas nós precisamos focar na eternidade, nós precisamos não tirar os nossos olhos do alvo que é Cristo. Primeira carta de Pedro 1,3 diz que nós somos ressuscitados para uma nova esperança. Uma nova esperança. Se a gente se converte e continue, querido, sem esperança, sem vida, sem alegria, que conversão é essa? Conversão quer dizer, querido, voltar, retroceder, daquele estágio que eu vivia. Eu estava indo para lá, agora eu vou me converter, eu vou para cá, eu vou conquistar o que Deus tinha para mim, eu vou abandonar aquela vida e eu vou viver uma vida para Cristo. Então, querido, comer a Páscoa ali naquele contexto era renovar as forças para que eles encarassem aquele caminho. Hoje, celebrar Jesus é a gente viver e ter aquela esperança de que, assim como Ele venceu a morte, a gente também vai superar qualquer dificuldade. Com certeza, querido, tem uma glória maior futura, amém? Olha para quem está perto de você e diz, tem um futuro melhor para você. Suas dores, suas lutas, nem se compara o que Jesus tem para você. Sabe, querido, porque Jesus vive, o meu e o seu futuro não vai terminar numa cova, num cemitério. Talvez essa carcaça aí fedorenta, como essa, talvez não, certamente vai perecer.
mas a essência de quem nós somos não morre ali no cemitério, como o de Jesus não morreu naquela tumba. Então a ressurreição de Cristo, ela é como aquele primeiro sinal de que todos que acreditam nele vai ter também essa vitória como ele teve. A ressurreição de Cristo, ela é, como eu já disse, a primícia, o primeiro fruto de uma colheita, querido, que inclui todos aqueles que creem nele. Você crê em Cristo? Então você está nessa colheita dos ressuscitados como ele ressuscitou. Primeira carta de Pedro 1,3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele nos recuperou, restaurou em nós uma nova esperança, como? Através da ressurreição de Jesus Cristo. A nossa esperança, querido, ela não é um pensamento positivo, não é, e não pode ser aquele, quem sabe, querido, eu escuto, às vezes nem pergunto, que a gente vem, alguns, poxa pastor, eu nem sei se eu vou ser salvo, eu nem sei se eu vou ser salvo. Pare com isso, querido. Se você teme ao Senhor, você é salvo. Se você recebeu a Cristo, você não vai ser salvo porque é perfeito, você não vai ser salvo porque faz tudo certinho, porque se fosse por isso, Jesus nem precisaria vir, querido, aqui você já fez. Nós somos salvos, e Cristo veio por causa dos meus e dos seus defeitos, por causa dos nossos pecados. Querido, como abandonar o nosso pecado sem o Espírito Santo? Não há nenhuma possibilidade. Foi justamente porque não podíamos fazer isso que Jesus veio. E se ele fez o que era pior, ele não vai fazer as demais coisas, querido? Então não aceita essa ideia do diabo. Ah, não sei se eu vou para o céu. Não. Eu vou para o céu, querido. Eu não vou para o céu porque eu sou bom, porque eu sou perfeito, mas é porque eu não desisto de ser perfeito. Eu não desisto de ser melhor. Eu não desisto do fruto do Espírito Santo. Não importa se hoje eu caí, se hoje eu falei, se hoje eu pensei. Eu não vou me enfiar nessa ideia, eu não vou permanecer, eu não vou me fixar nessa ideia, porque é isso que nos leva, aquela repetição, é a iniquidade, a repetição de pecado, é se acostumar com o pecado que rouba de nós esse pensamento que nós somos salvos. Por quê? Nós estamos embrenhados numa vida que não corresponde com essa realidade. Então, querido, essa esperança, ela é fundamentada em um fato não só cristão, mas é um fato religioso, né? Mas num fato histórico. Ela é baseada numa pessoa presente. Quem aqui já recebeu milagres do Senhor? Eu já recebi, já vi muitos milagres sobrenatural, que eu sei que não veio de mim. Eu máximo orei, ouvi alguém orar e pessoas serem curadas. Como eu não vou crer? Como eu vou achar que isso é só uma história que aconteceu, mas que não existe ninguém vivo realizando isso até hoje? Então, querido, é isso que muda a forma do crente pensar. Muda até a forma da gente encarar o luto, as crises e a própria morte. Sabe aquele medo, aquele pavor de morrer? Isso muda quando nós sabemos que nós não vamos morrer. Quem é que vai morrer? Aquele que quer ganhar a vida. Mas aqueles que perderam a vida por amor de Cristo, esse viverá. É antagônico. Então, querido, olhe para quem está perto de você e diz assim: você precisa morrer rapidamente. Porque se você morrer, é que você vai viver. Então não tenha medo da morte, querido. A morte para o cristão, ela é lucro. Paulo falou isso. Poder de Deus. Sabe qual é o problema que nós tínhamos aqui? A pessoa que não tem esse entendimento, e a Bíblia diz o evangelho de loucura para o mundo, é porque é. Como que entender um negócio desse? Você chegar para a pessoa, viu, morra que você vai viver. Mas se você tentar viver, você vai morrer. Dá um nó na cabeça. Mas a gente tem essa vida paralela que insiste contra as coisas de Deus. Insiste que Jesus é uma verdade, que nós somos habitação de Deus. A Páscoa, querido, ela não teria sentido nenhum se aquele túmulo ali de Jesus, né, Jesus estivesse com ele hoje. Mas, com esse túmulo, ele está vazio. Então, os nossos corações, ele pode se encher de esperança. Eu fui lá, né,
Não sei se é o túmulo, alguns dizem que é, outros que não é, mas lá tem um lugar de visitação do túmulo de Jesus. Eu fui lá em Israel visitar. É uma sensação que você sente muito estranha, um lugar muito, né, assim, muita alegria, mas ao mesmo tempo você, né, você fica compungido por aquela situação. Mas a alegria Jesus não está lá. Lá não tem um cadáver, lá não tem nem sequer um esqueleto. Jesus só deixou um pano lá. A verdade, querido, a verdadeira Páscoa é quando nós paramos de olhar para quem foi crucificado e a gente começa a adorar quem ressuscitou. Por isso que eu disse que foi triste ver muitas pessoas em alguns lugares cultuando aquele Deus. Querido, Deus, Cristo ressuscitou. Eu não vou comemorar um Cristo morto, eu vou celebrar um Cristo vivo. Então Jesus, Ele está vivo. Jesus não é só um personagem de um livro antigo, Ele está aqui com a gente agora, querido, agora. Ele disse, eu vou estar com vocês, eu não vou abandonar, não tem a menor possibilidade de eu abandonar vocês, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então aquela pedra, ela foi tirada, não para que Jesus saísse daquele túmulo, porque Jesus não precisava de ninguém tirar pedra nenhuma, mas nós tínhamos que ver que o túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio. O seu túmulo, querido, está vazio. O túmulo que você está olhando está vazio. O Cristo está lá ainda. Ele venceu, querido, o que ninguém mais conseguiu para nos dar algo que ninguém poderia nos dar. Apocalipse 1,18, Jesus afirma, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Como que nós vamos colocar isso, querido, que eu preguei na nossa vida e na nossa celebração? Primeiro, troque a tristeza pela festa. A Páscoa, querido, ela é um dia de alegria para o cristão. Tire as roupas dessa tristeza, tire as roupas, né, do desespero, e coloque as vestes de gratidão, as vestes de alegria. Depois você pode ler Isaías 61:3, eu acho que não sei se coloquei, acho que não coloquei, depois você pode ler 61:3, Isaías. Então, querido, troque as vestes. Eu não estou falando e nem, né, desconsiderando os momentos de tristeza que eu também tenho, mas essa não é a minha identidade. A minha identidade não é essa. A identidade dessa igreja não é essa. Nós tivemos uma palavra profética de que essa igreja seria conhecida como a igreja da alegria. Há óleo de unção, há coisas novas, há algo novo vindo de novo, amém? Outra coisa, como é que você pode colocar a sua vida, né, em celebração? Deixe o passado para trás. Se Jesus ressuscitou, você não precisa mais ficar preso aos erros, aos traumas que Ele já venceu. Então viva como alguém que serve, querido, a um Deus vivo. Viva. Ah, pastor, mas eu tenho estado distante, eu tenho estado afastado, está tão difícil. Querido, mergulhe nisso. Pare de achar que você não serve mais para Deus. Aliás, Deus é você que Deus está correndo atrás. É você que Deus está olhando e está querendo, é você. Aliás, Deus tem um galardão até maior para aqueles que trazem um desses. Porque, querido, já foi precioso, já viveu esse reino, já viveu essa dinâmica do reino, mas por algum momento de tristeza, de angústia, de decepção, abandonou. Cristo não esqueceu de você, amém, querido? Então o que você precisa? Encontrar essa passagem, encontrar esse lugar. Qual parte da sua vida ainda parece que está estagnada, parada, como se ela estivesse morta? Ela parece que não ressuscitou ainda. Em áreas da minha vida, tá bom, resolvi, mas tem áreas que eu não tiro do túmulo. Continua lá, e de vez em quando eu estou lá nesse túmulo visitando essa área. A Páscoa, querida, ela mostra que Jesus, Ele pode te ajudar a sair do medo, a entrar na fé, a sair da doença, a ir para a cura, sair do pecado e ir para a santidade. O que precisamos é mudar nossa perspectiva sobre os problemas, querido, e começar a enxergar os problemas de outro jeito.
A gente tem que começar a olhar o problema não assim, mas assim. Ele é menor do que o nosso Deus. Nunca coloque os seus problemas maior do que Deus. Então, quando tudo, querido, está parecendo impossível, aquele túmulo está fechado, lembre-se, o seu Salvador, Ele está vivo e Ele é que tem a última palavra. É dele a última palavra. Permita que Ele te direcione. Outra coisa, aprenda a cear com esse rei, a comer com esse rei. Ali no Antigo Testamento, na Páscoa, Deus diz para eles reunir o povo, reunir as famílias, e quem não tivesse família era para se juntar um ao outro, para participar, para comer daquele cordeiro. Mas hoje, querido, nós celebramos a união nossa com Cristo, que é vivo, e Ele está junto com a gente à mesa. Ele está junto com a mesa, nós vamos cear daqui a pouco, não sei com um Cristo longe, mas Ele está junto com você. Mostra, querido, a vida que você recebeu, né? Igual essas mulheres que nós introduzimos o texto aqui, elas saíram correndo do túmulo para contar para os discípulos de Jesus, que Ele não estava mais lá. A nossa missão, querido, é dizer que a morte foi vencida. Olha que mensagem simples. Que mensagem simples. A gente alcançar as pessoas nos seus sofrimentos, nos seus enganos, nos seus pecados, com essa mensagem. Você pode viver Cristo, viver uma nova vida. Cristo está vivo, Ele não está morto. Então, querido, seja para as pessoas uma prova dessa ressurreição. Com o quê? Com a sua fé, com a sua alegria. Pare, querido, de ficar lamentando o tempo todo, principalmente com pessoas que não conhecem. A gente às vezes tem aquele cara de Gabriela que fica, né, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, e a gente começa a espalhar notícia ruim a nosso respeito. Pare. Lembre-se, a Páscoa, ela não é sobre o que a gente faz por Deus, mas sobre o caminho que Ele cobriu, aliás, que Ele abriu para nós com a ressurreição do seu Filho. Não é o que você pode fazer que vai mudar o sentido da Páscoa. Não, foi aquilo, foi a ressurreição do seu Filho. Então, não fique procurando, querido, de maneira alguma entre os mortos quem está vivo. Ele não é uma ideia para a gente estudar. Ele não é, querido, uma ideia vaga para a gente ficar analisando. Não, Ele é uma pessoa para a gente seguir. Não é uma ideia. Não é uma filosofia, Ele é uma pessoa. Muita gente segue Cristo como uma filosofia, Ele é mais um. Lucas 24, 5 e 6. Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem vive? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Então, querido, se Ele ressuscitou e vive, nossas dores podem ser curadas, amém? Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53, versículos 5 e 6. O que isso significa? Significa, querido, que Ele foi ferido na cruz, mas Ele está vivo hoje para nos liberar cura, nos liberar das dores dessa cruz. As feridas, querido, elas foram lá no passado, mas a sua e a minha cura, ela é liberada hoje. Amém? Você toma posse? Muitas vezes, querido, parece que nós estamos vivos, mas por fora. Mas por dentro, ali na verdade, nós estamos quebrados, destruídos por dentro. É rejeição, abandono, traumas. A ressurreição, querido, a ressurreição, ela não ignora as nossas dores, ela transforma a nossa dor. Se Ele vive, nós não precisamos viver e não temos que viver feridos. Se Ele vive, a nossa esperança também ressuscitou e ela está de volta. Aleluia! Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Mas eu sei, querido, que há pessoas aqui que já desistiram, cansaram, que já perderam as expectativas. Mas eu, sem dúvida, querido, sem medo, posso te afirmar, esse túmulo vazio é a prova de que o nosso Deus, né, o nosso Pai, Ele está trabalhando quando tudo parece estar acabado. Se Ele vive, querido, ainda tem um futuro. Sabe aquele caso perdido?
não está perdido. Não está perdido. Você não é um caso perdido. Sua família não é um caso perdido. Aquele que está preso, o pior que você pensa, não é um caso perdido. O mesmo sacrifício e o mesmo poder que teve para salvar, para salvar o maior, o homem mais santo dessa terra, é o mesmo poder que pode salvar o homem mais pecador dessa terra. Não existe um sacrifício melhor para um pecador maior, não. O sacrifício foi válido para toda a humanidade, toda dimensão de pecado. E Ele te chama, querido, Ele te convida para viver isso. Não como uma pessoa, né, cheia de trauma, cheia de rejeição. Ele te chama para viver essa ressurreição. Se Ele vive, com Ele nós vivemos, querido. Se Ele vive, se Ele curou, somos curados. Que curou no passado, nossas dores, nossas enfermidades. Então, querido, não aceite que isso. Ao aproximar dessa mesa, receba, querido, né, receba esses alimentos, receba essa porção, como se estivesse ali recebendo, como aqueles apóstolos que Cristo repartiu aquele pão, entregou para eles e diz, né, aquelas frases: esse é o meu sangue, fazer isso em memória. Ele estava ali em plena comunhão, então participe o corpo e o sangue de Cristo de forma intensa. Você está sendo convidado a viver, querido, esse cristianismo vivo, forte, dinâmico. Não aceite menos do que isso. O seu passado não é maior do que o que te espera. Seu futuro é glorioso. Sua vida é preciosa. Não porque você é perfeito, mas porque Ele já pagou o preço por você. Se Ele, aquele que não poupou o seu próprio filho, o que Ele não pode fazer por você, querido? Se Ele deu o filho por amor a você, se Ele te amou de tal maneira, entregou esse filho para morrer no seu lugar, não vai perdoar os seus pecados, se Ele o entregou por causa dos seus pecados. Então, querido, derrube todo orgulho, toda altivez, e faça uma entrega, faça-se uma oferta, se oferte ao Senhor. Diga isso: me aqui, Jesus, eu sou teu, me ajuda. Estou passando por desafios, estou pensando em desistir, já pensei em desistir. Tenho feridas, tenho traumas, me ajuda. Aonde eu posso ser ajudado, posso encontrar com o Senhor. Sim, querido, existe um secreto, e lá nós podemos receber cura, uma visitação poderosa. Mas você não está sozinho, Deus te inseriu numa família, e essa é uma família de discipuladores. Nós somos uma grande comunidade, nas casas e no templo, para ministrar a Deus, aos santos e ao mundo. Tome posse disso e agregue a uma família. Oh, quão bom e suave é que os irmãos vivem em comunhão. Sabe, é nesse lugar que o Senhor ordena a sua bênção. É esse lugar de comunhão. Então receba as bênçãos do Senhor. Não aceite menos do que a vida eterna, a eternidade. Coloque a mão no seu coração e diga: eu nasci para a eternidade. Ressuscitou. Eu também ressuscitei para uma nova vida. Eu sou dele e ele é meu. Você pode dar um aplauso bem forte a esse Jesus? Aleluia.